Explicações pessoais, vereador João. Peço a palavra, senhora presidente. Vereador João. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos demais companheiros vereadores. Boa noite a todos os funcionários desta casa. E uma noite especial a todos os munícipes que se encontram presentes. É um assunto que já vem falando aqui há dias. Eu queria levar esse assunto para resolver o quanto antes, que é a respeito do ofício que foi feito, ou se não foi feito, para o coronel. Como que é o nome do coronel? Senhor Major Sagatti. É Segatti, né? Sagatti. Então eu queria ver com a senhora presidente se a senhora já encaminhou esse ofício, ou se não encaminhou, eu queria que se fosse encaminhado o quanto antes. Porque aqui é o conhecimento do senhor vereador Rose Cerqueira, que teve aqui em Borrazópolis o tenente... você lembra o nome dele? O tenente lá de Ivaiporã. Oi? É o tenente de Ivaiporã? Não. Eu não anotei o nome dele aqui, mas foi pedido para ele comparecer na delegacia a respeito de uma denúncia que foi feita por munícipe de Borrazópolis, e ela me convidou para participar, acompanhar simplesmente o depoimento dela. Aí eu liguei para o vereador Nenzão, porque aquele dia eu falei aqui na reunião dos vereadores, e os vereadores não concordaram, não acharam de acordo convidar simplesmente o sargento Soares aqui na Câmara. Aí quando eu levantei e falei que se ninguém dos senhores fosse me acompanhar para fazer esse pedido meu, mas não é que os senhores não queriam acompanhar, vocês acharam melhor que chamasse aqui o senhor coronel, porque que o chefe da Polícia Militar é o coronel Sagatti de Ivaiporã. Então eu convidei o Nenzão, que na hora que eu falei, no fundo ficou um mal entendido, ou não ficou bem esclarecido, vamos dizer assim, porque eu queria conversar com o senhor sargento Soares, mas desde que tivesse o apoio dos vereadores, para depois a gente levar até o conhecimento do tenente, para depois chegar até o coronel. Mas infelizmente a minoria, que ficou três vereadores, eu, o Nenzão e o vereador Rose. Aí quando cheguei à delegacia para acompanhar o depoimento do município de Borrazópolis, que foi prejudicado, perdeu a carteira, está sendo perseguido pelo senhor sargento Soares. Aí no momento da delegacia eu liguei para as 3 pessoas que falou que realmente ia me acompanhar. Aí compareceu lá eu, o vereador Rose, e o vereador Nenzão não compareceu. Até queria depois que o senhor explicasse por que o senhor não compareceu. Porque eu acho que o problema está dentro do município. Eu acho que tinha que começar daqui para depois chegar lá. Peço uma parte, vereador. Pode falar. Vereador, é que bem na hora que você me ligou, assim que a gente estava saindo, aí chegou visita em casa. Aí depois já atrasou, por isso que eu não compareci. Eu não concordo começar subir a escada de baixo para cima, não descer. Então eu acho que o primeiro passo tinha que fazer aqui, meu pensamento como vereador e como autoridade que sou desse município. Tinha que começar a fazer uma conversa com o sargento Sartor, porque ele está achando que ele manda em Borrazópolis. Sargento Sartor, desculpa, sargento Soares, desculpa vereador, o senhor também já foi convocado a vez passada aqui, o senhor veio dar explicação, então talvez seja por isso que eu estou confundindo o nome. Hoje o senhor é vereador. Então vou dizer assim, eu não acho certo começar do coronel para descer aqui para o sargento. Eu acho que a primeira coisa, sargento, tenente e coronel. Então nós fizemos errado. Eu queria seguir esse raciocínio e queria que o senhor me apoiasse. Conversássemos uma conversa aqui, os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, lá com o senhor sargento Soares. Depois, se não resolvesse, iríamos até o tenente. E se não resolver até o tenente, trazemos aqui o coronel que manda na região. Eu queria ouvir de vocês depois, senhores vereadores, se vocês já acham de acordo. Se eu estou errado, estou certo, eu queria explicação de cada um de vocês. Porque lá na delegacia,
Quem compareceu na delegacia foi eu, o vereador Rose. E acompanhamos o depoimento da senhora que foi prejudicada, sendo perseguida, uma senhora comerciante em Borrasópolis. E não é só ela não. O Borrasópolis inteiro está sendo perseguido por esse sargento, que eu estou cansado de falar, que ele não manda na cidade de Borrasópolis. E não é politicagem não, gente. Isso aqui é o mandato inteiro que estão pedindo. Agora é o seguinte, chegou um momento que não dá para esperar mais. Ou esse cara vai entrar na linha, ou esse cara vai abaixar a bola, ou nós podemos transferir ele. Eu duvido. Eu tenho conhecimento de leis, igual os senhores têm, que juntar os 9 vereadores e prefeito não transfere esse cara lá para onde ele não quer ir. Entendeu? Porque banco é assim. Trabalhar em banco, se um funcionário não é bom, transfere. Mesma coisa é vereador. Nós somos funcionários do povo. É isso que eu quero de vocês. Então, eu quero parabenizar a presença do vereador Rose Cerqueira, que compareceu juntamente comigo lá na delegacia, e foi feito o depoimento que a mulher chegava a chorar. Ela chorou e falava, estou aqui não por mim, tenente, eu estou representando a população de Borrasópolis, que está sendo prejudicada por esse senhor policial, que ele acha que manda em Borrasópolis. Ele não manda aqui. Quem manda em Borrasópolis é prefeito e vereadores. Manda um modo de dizer, nós não mandamos ninguém, nós somos funcionários do povo. Quem manda, na verdade, população em geral. Nós estamos aqui para defender a população. Eu queria o apoio dos senhores, eu queria que mandasse um ofício, já que não pode pegar aqui do sargento, mande para o coronel, mas eu queria uma assinatura de todos os senhores. E se não tiver esse ofício, eu vou pessoalmente lá. E quem quiser me acompanhar está convidado. Muito obrigado. Com relação à convocação do sargento, foi um consenso entre os 9 vereadores que não haveria necessidade de convocá-lo em plenário. Acho que todos se recordam disso e podem até fazer com que o vereador João se lembre dessa situação. No segundo momento, nós também conversamos com relação à presença do coronel Major Sagat, né? E também ficou definido que nós iríamos fazer uma visita pessoalmente ao Major. O que, devido ao momento em que nós estamos vivendo, né? Cada vereador aqui, apenas 2 não são candidatos, não seria possível estar agendando nesse momento com o Major, não por ele não nos poder atender, e sim pela agenda de cada candidato, que nós sabemos que está corrido para todo mundo, haja visto que cada um aí tem ido nos lares conversar com a população. Então nós também decidimos que nesse momento, até porque não se dê a conotação de que vereador A, B ou C esteja utilizando da Câmara Municipal, do poder do vereador, para estar aí de repente levantando uma bandeira nesse momento de campanha eleitoral. Então nós conversamos e achamos melhor agendar para uma outra data após o pleito eleitoral, para que a gente seja justo tanto com a pessoa que nós queremos convocar e também leais com os demais candidatos, com os demais vereadores que aqui estão, para que a gente possa sim resolver essa situação no diálogo, conversando dentro das regras e dentro da lei. Então ninguém aqui se negou a conversar, ninguém aqui se negou a visitar A ou B. O que ocorreu foi um consenso, para que nós possamos resolver isso após encerradas as eleições municipais. Então eu acho que todos os vereadores têm o conhecimento disso. Nós conversamos, não foi em plenário, foi a reunião fechada, onde a maioria decidiu por essa citação. Então eu acho que o que nós decidimos em conjunto, nós também vamos estar aí realizando em conjunto. Porque o que é certo nós vamos apoiar, como sempre nós fizemos nessa Casa de Leis. O que é certo nós estaremos apoiando e também o que é errado nós estaremos cobrando. Foi essa a tônica da nossa gestão aqui, enquanto vereadores. Nós atuamos juntos, nós atuamos unidos e sempre colaborando uns com os outros. Então é um momento crucial em que nós temos que ter agora a clareza, né, para estar resolvendo essas situações da forma dentro da legalidade, para que também nós não possamos sofrer. Nós somos autoridades, sim, mas também nós estamos submetidos
as leis maiores, as leis federais, as leis estaduais, e nós temos que seguir o processo de tramitação para que nós possamos também ser justo e correto, tanto com a pessoa citada, que é o policial, que é concursado, como também com a nossa população, que merece a nossa atenção, que merece o nosso respeito, e principalmente a defesa, né, naquela situação em que o cidadão estiver dentro da legalidade e dentro do direito. Peço a palavra mais uma vez, senhor presidente. Vereador João. Eu queria ver o seguinte, eu como vereador, não é porque está no período eleitoral que eu estou falando, não. Eu sou vereador, a senhora é vereadora, 2 mandatos comigo, a senhora hoje é presidente. Os demais vereadores aqui, tem o vereador Zezinho, professor, que é 2º mandato também, certo? Então eu acho o seguinte, nós estamos aqui para resolver dentro da lei. Se não tiver lei para convocar o coronel na época, no período eleitoral, eu vou concordar, mas eu quero ver se está na lei orgânica do município e se está no plano diretor do município. Se tiver lei para isso, não fazer uma reunião para resolver o problema do município em período eleitoral, eu quero que a senhora passe para mim essa lei, onde que está na lei orgânica do município, onde que está no plano diretor, no qual nós 2 participamos, estudamos junto com o plano diretor. Se tiver essa lei, eu não vou levantar bandeira, não. Não estou levantando bandeira. Se tiver essa lei que proíbe o vereador de mandato participar e levar ao conhecimento do coronel o que está acontecendo em Borrasol, porque eu estou descontente, a senhora também está. A senhora foi multada, o nosso assessor jurídico foi multado, eu fui multado, então não é por nós vereadores, não. Já falei várias vezes, eu quero seguir dentro da lei. Se existe lei para dizer que nós não podemos fazer um ofício hoje, para trazer o coronel aqui, ou visitarmos lá, a senhora me mostra para mim, que daí eu vou respeitar a senhora. Eu acho que o senhor não entendeu ou não quis entender o que eu estou dizendo. Eu não disse que não existe lei e que não existe. O que houve, e os vereadores demais podem depois estar se manifestando, por favor, foi um consenso que nós iríamos fazer uma visita para o major. E que, vou repetir, por conta do período eleitoral, ficou difícil nós agendarmos uma visita, não por conta do major. Em nenhum momento eu disse que não está em lei A, lei B ou lei C. Eu disse que houve um consenso entre os demais vereadores. Obviamente que cada um é livre para pegar o seu telefone, o seu carro e agendar amanhã. Não necessariamente precisa, vereador João, de um ofício da presidente, de um ofício assinado pelos 9 vereadores para o senhor fazer uma visita ao Major Sagatti. Então, acho que isso tem que ficar bem claro perante ao senhor, perante a população, que o senhor já poderia até ter ido fazer isso pessoalmente e sem a ajuda de nenhum de nós vereadores. Então, se a pressa do senhor é essa, o senhor pode ir amanhã, com certeza o Sagatti irá atendê-los, haja visto que ele é uma excelente pessoa e um excelente profissional. O que eu estou dizendo é que, e por favor os vereadores se manifestem, houve um consenso que nós iríamos fazer essa visita para o Major Sagatti em tempo que não seria nesse momento. Então, se os demais vereadores puderem se manifestar, para que não fique a palavra da presidente ao Léo, que nós conversamos, nós falamos, até para sermos justos com a população, para que não possamos usar uma situação dessa como bandeira eleitoral. Acho que nós tivemos 4 anos, faz 4 anos que existe essa situação, e nós falamos aqui e ali, sim, todo mundo falou, todo mundo reclamou, todo mundo cobrou. Agora, esse momento especificamente, eu não acho de bom tom a gente tomar essas atitudes para até, de repente, estar aí colocando algumas pessoas em maus lençóis. Não estou aqui para defender, não tenho carteirinha para defender nem o sargento Gilmar, nem policial nenhum do município. Eu estou aqui para defender a legalidade. E só com relação à minha multa, pagarei novamente, porque quando eu estou errada, existem abusos, tem que se provar. Se eu estou errada, como eu estava no momento da minha multa, eu estava estacionada no passeio, a calçada era na frente da minha casa, eu estava errada naquela situação e levei uma multa e aceitei como qualquer outro cidadão. Eu não estou acima da lei, eu estou também para respeitar a lei. Então é só cada um consultar o CTB para a gente saber o que é certo, o que é errado dentro da lei de trânsito do Brasil. Pesa a palavra, senhor presidente. Vereador João.
Senhora presidente? Por favor, nós não Por podemos favor. manifestar no plenário. Depois a gente pode abrir a palavra para os senhores. Senhora presidente? Pois não. A senhora disse que eu não fui ainda porque não quis, certo? Também não disse isso, Não, né? a senhora acabou de falar. O senhor está distorcendo a minha Distorcendo palavras. não, eu estou aqui ouvindo. Eu disse que o senhor poderia ter ido. Para quem sabe ler, a senhora, professor, para quem sabe ler, um pingueleto. Não, o que eu falei está Então, a senhora vê o que falado, a está senhora fala, para gravado. depois a senhora não entrar em contradição. É o seguinte, a reclamação sobre o sargento, não só a minha, população em geral, Eu sei disso. certo? E eu costumo, se eu estou em casa, quando eu tinha minha mãezinha querida e meu pai, eu pedia para ela se eu podia fazer as coisas. Eu sempre pedi. Hoje eu peço para minha irmã mais velha. Então aqui na Câmara eu tenho que seguir. Eu peço para a senhora presidente. Se a senhora me der uma liberação, eu vou. Para depois amanhã a senhora falar assim, o vereador João Teodoro está passando por cima do presidente. Então a senhora autorizou perante aqui os vereadores, então amanhã estarei em Vaiporã. Certo? E outra coisa, a senhora foi multada. O senhor não precisa dessa A autorização. palavra é minha, senhora presidente. A O palavra senhor é minha. não precisa dessa autorização. A palavra é minha. O presidente A pode palavra- se manifestar a Tudo qualquer bem, momento. mas a palavra é minha, eu estou falando, dá licença. Por Senhora favor. presidente. Ó, eu vou em Vaiporã, sim. Agora, se não tem autorização, eu queria que o senhor, o nosso assessor jurídico, explicasse, porque eu não quero pular em cima da lei. E também não estou falando para a senhora que a senhora pagou a multa ou deixou de pagar. Se eu tiver errado também, eu estou pagando. Paguei também, certo? Não sou contra a lei, só que eu também não sou a favor de perseguição. Perseguição, não. Agora, a senhora mesmo reclamou, a senhora pode até falar que não. A senhora mesmo reclamou que foi multado em cima da calçada, que seria um absurdo. A senhora reclamou que falou errada. A senhora falou, a senhora vai negar agora? Eu estava A errada. senhora falou que estava em fila dupla, que o cara saiu atrás da senhora, que o Giroflex ligado parecia uma bandida. Sim. A senhora está de acordo com isso? A senhora acha que precisa disso? Precisa disso? Ele foi, me chamou, repreendeu e boa. Então, a senhora acha que ele está certo? Ele está certo? O senhor está cumprindo o seu papel como vereador. O policial está fazendo o trabalho dele como vereador. Então nós não podemos usar essas situações, vereador, para debates aqui, que não há necessidade Não, de a expor Câmara- tanta situação. Peça a palavra, senhora presidente. O que está certo, só para o conhecimento da população. Eu não sei o nome do policial que veio, mas foi enviado para Borrasópolis, para que toda a população saiba que fica gravado. Foi enviado para Borrasópolis a P2, que é a Polícia da Inteligência, né? Eles trabalham aí para investigar casos como esses que estão acontecendo em Borrasópolis. Então o prefeito solicitou, ou alguma autoridade acima do prefeito solicitou, e veio fazer essa investigação justamente para estar ouvindo a população, como ouviu nesse dia lá, que eu não vou citar o nome da pessoa aqui, a pessoa que fez uma das reclamações, e está em processo, está tramitando. Eles vieram, a paisana, vieram conversar com a comunidade para saber e descobrir se está havendo abusos. Ou seja, as providências foram tomadas. Uma das situações que eu por ter o conhecimento disso, conversando com o Major Sagatti e com o aval dos demais vereadores que não queria que a gente mexesse nessa situação nesse momento, eu conversei e está em processo esse curso. Se houver os abusos, o funcionário público, assim como eu sou, será punido. Agora, nós não podemos apenas jogar uma pedra e não ter as provas. O que tem que acontecer? Nós temos como está sendo feito. Veio um policial, o senhor mesmo acompanhou, ouviu a pessoa que sofreu, né, os supostos abusos de autoridade, e a polícia tem a corregedoria. Qualquer um de nós pode fazer denúncia no 0800, pode ir lá, pode conversar. Então, não é proibição de ninguém, não é lei, não é presidente da Câmara, não é ninguém. Cada vereador, na sua prerrogativa de autoridade, pode a qualquer momento questionar qualquer secretário, pode a qualquer momento visitar uma entidade como é o Batalhão de Polícia Militar. Só que as providências estão sendo tomadas. Se realmente for comprovado, repito novamente, uma das pessoas que eu sei que sofreu o abuso de autoridade, o suposto abuso de autoridade, foi ouvido. Então, para isso que existe a corregedoria, e as providências estão sendo tomadas. Então, assim, perante o que é essa corregedoria descobrir em Borrasópolis, o funcionário é um funcionário público. Eu sou o professor Marcelo. Professor, nós sabemos, nós temos lá um código que nós temos que seguir.
Se nós pisarmos na bola, na escola, ou ele como um funcionário também, assim como eu, do Estado, ele vai ser punido, porque tem um rol de situações que a pessoa não pode abusar da sua autoridade. Então, o que eu estou dizendo aqui, ninguém é a favor, ninguém é contra. O que nós queremos é que nós tenhamos a serenidade para resolver da melhor forma possível essa situação, sem prejudicar a pessoa do funcionário público e muito menos a população de Borrasópolis, do qual nós recebemos muitas cobranças. Acho que todo vereador aqui sabe das cobranças que nós recebemos e nós temos responsabilidade para tentar resolver. Senhor presidente, passa a palavra? Pois não. O que eu não concordo, senhor presidente, aqui só para encerrar que eu vou falar. Eu não concordo a pessoa fazer uso de poder que está acontecendo com o policial de Borrasópolis. Porque, na verdade, os policiais que vêm de fora, eles não conhecem a população. Mas ele é comandado pelo sargento Soares. Então está acontecendo, o erro está aí. Porque a senhora imagina, eu vi a mãe chorando dentro da delegacia pelo seguinte: o cara prendeu o rapaz, pôs a arma na cabeça do cara, pôs a arma na cabeça do filho dela, gente. Eu tenho uma filha, a senhora tem filha, nós temos filhos. Gente, quem que não vai perder a cabeça? E o outro cara começou a perseguir, multando o carro dela dentro do quintal dela, gente. Eu guardava o carro, que o policial notava a placa do carro e multava. Tomou a carteira da mulher. E a mulher é comerciante. Ela tem que fazer o trabalho dela. Então, acho que é o seguinte, não é contra a lei. Eu acho que tem muito jeito do policial chegar e falar assim: ó, João Teodoro, o senhor é vereador, mas você está errado. Você entendeu? Vou multar o senhor tem que dar exemplo. Eu vou dar exemplo, mas conversa comigo. Agora, eu procuro estacionar certo, eu ando de cinto, que eu sei que agora vai vir em cima de mim. Já andei muitas vezes sem cinto, não ando mais. A minha filha anda no banco de trás, porque eu tenho que demonstrar o exemplo. Agora, não é porque a pessoa vem lá da zona rural, a pessoa não tem conhecimento, gente. Gente, Borrasópolis é uma cidade de pessoas humildes. Então, veja bem, o senhor José vem lá do sítio vender sua verdura na cidade. Aí ele vem sem o cinto, coitado, nunca usou cinto, tem gente que não sabe nem usar cinto, infelizmente é assim. Borrasópolis começou a ser sinalizado agora. Então vamos educar, vamos conversar, depois vamos multar. Mas não põe a arma na cabeça de pessoas inocentes, de pessoas que nunca viu uma arma. Você põe uma arma na cabeça da pessoa, gente, o cara desce do carro, eu sei, me falaram que tem que ser imposto lá o fuzil. Tudo bem, mas aquela que tem dispara. E uma 765 na cabeça eu que seja um 38 na cabeça das pessoas. Gente, não precisa disso em Borrasópolis. Eles têm que pegar os ladrões que vêm roubar o Banco do Brasil. Eles têm que pegar ladrão que vem aqui em Borrasópolis, que assalta carro e bota fogo para queimar o carro de pessoa trabalhadora. Isso tem que pegar. É isso que o sargento Sartor tem um projeto aqui na Câmara, já colocado há muito tempo, sobre a Guarda Municipal, que vai auxiliar a polícia em Borrasópolis. A Guarda é mirim, é uma briga desde o começo do mandato. Então, quer dizer, hoje eu apoio o prefeito, porque merece meu apoio. Se não merecesse também, não apoiaria. Falei em palanque isso. Nós precisamos do que em Borrasópolis? Segurança, sim, mas não policial para botar arma na cabeça de pessoas inocentes, certo? E não quero também que pessoas sejam prejudicadas, igual o nosso comércio. O nosso comércio está sendo prejudicado também. O pessoal que mora aqui no bairro Patinho está indo fazer compra lá em Caloré, de medo de vir na cidade. Estão com medo da polícia. Quem mora em Cruz Maltina, divisa Cruz Maltina, comprando em Cruz Maltina, está estragando nosso comércio. Você não vê mais Brasília rodando, você não vê mais Fusca, não vê moto, está estragando nosso comércio. Então isso que eu quero botar a ordem ele bota a ordem do jeito dele, mas está errado. Nós temos que seguir a lei, sim, só que está errado. Se ele continuar assim, uma hora que vai acontecer. Eu não quero que ele morra também. Olha, ele pode tomar um tiro na cara, porque está botando a arma, uma hora o cara pega ele. Eu não quero que ele morra. Eu conheço o sargento desde criança. Então ele vai ter que pôr na cabeça que ele não é o dono da cidade. Ele tem que sentar com o vereador, conversar, com o prefeito, conversar. Se possível, fazer uma audiência pública. Vamos explicar. Mas não fazer isso. É isso que eu quero. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua aberta. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Marcos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, aos funcionários dessa casa e principalmente aos munícipes presentes. Todos nós, né, ouvimos a conversa e a exposição do vereador João. Acredito que ele tem total liberdade de pensar o que ele quiser, acredito, até porque somos livres nessa questão. Mas acho que ficou uma questão bem confusa. Está se colocando, até a senhora presidente explicou, que os vereadores são contrários a estar chamando o sargento. Nós, como todos combinamos, achamos que deveríamos reportar ao superior. Até porque
nós sabemos que conversar com ele não seria o ideal, porque ele segue diretrizes. E nós teríamos que conversar com o seu superior para ver se o que ele vem fazendo são as diretrizes que vem sendo passadas. Até porque, segundo informações, o comando de Evaiporã tem tomado decisões totalmente semelhantes com o que ele vem tomando aqui. Outra questão também que foi colocada, até o senhor João acabou de colocar nas suas palavras finais, de que ele está seguindo a lei, mas não está certo. Então, eu acredito que nada que esteja fora da lei esteja certo. Nós sabemos que existem casos em que a população está desavisada, mas para isso existe também, a polícia já fez alguns trabalhos de conscientização na questão do cinto, na questão do celular, e eu acredito que deve se fazer isso sempre. Mas também não se pode fazer com que a polícia seja o bandido da história, porque nós sabemos que tem sido feito um trabalho, apesar de crítico, mas também se tem colocado ordem na casa. Até porque, quando eu recebo uma multa, é porque eu estava errado. Se eu não estava errado, eu tenho todo o direito de recorrer e essa multa vai ser retirada. Então, eu acredito que se deve ter maior consciência de que, se está errado, está fora da lei. Se está na lei, é porque está certo. Então, e nós como vereadores, como legisladores, que quando assumimos essa casa, juramos que defenderíamos e seguiríamos a Constituição Federal, a Constituição Estadual e Orgânica, não podemos, de forma alguma, tentar transparecer que estar fora da lei é algo correto. Nós sabemos que nossa cidade é uma cidade pequena, em que todos se conhecem, mas, infelizmente, a lei é para todos e é para ser cumprida. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra continua aberta. Peço a palavra, senhora presidente. Vereador Zezinho. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite à população que se faz presente. Só quero deixar bem claro o seguinte: no dia que o vereador João comentou a respeito de chamar o sargento aqui na Câmara, nós combinamos, não falamos data, que nós iríamos falar diretamente lá com o comandante de Evaiporã. Mas não ficou nada definido questão de data, se era segunda, terça, quarta ou assim sucessivamente. Não houve conversa por período eleitoral se vai ou não vai, certo? O que ficou combinado que nós não falaríamos com o Gilmar, porque, na verdade, se nós chamássemos ele aqui, nós iríamos passar carão. Por quê? Eu fui multado, eu fui prejudicado, claro. A minha caminhoneta estava um tanto assim em cima da faixa e eu fui multado. Tentei falar, não fui ouvido, paguei a multa, perdi 4 pontos na carteira. Na verdade, o que acontece aqui em Burrasópolis, a meu ver, é a palavra bom senso. Bom senso. O policial, ele está fazendo o trabalho dele, certo? Ele está cumprindo a lei, como ele diz. Só que existe a palavra bom senso, que é aquele negócio dele chegar e ver uma pessoa conhecida, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa batalhadora, se está com documento atrasado, se fez algo errado, chegar e falar: ó, você não pode fazer isso, isso e isso. A partir de tal data, se você continuar errando, você vai ser punido, certo? Agora, você debater com ele uma coisa que você está errado, não tem como. É aquilo que nós já conversamos aqui. Leis existem e leis são para serem cumpridas, certo? Tanto é que até hoje várias pessoas se danou aqui em Burrasópolis com multas e mais multas, pessoas que perderam. Eu mesmo, eu perdi mais de 4 mil reais com a Paraty, porque eu vendi ela para um amigo meu, o cara estava dirigindo sem carteira e prenderam lá, e para mim tirar ela de lá foi mais de 4 mil reais, certo? E simplesmente por causa da palavra bom senso, porque se o policial tivesse bom senso, o cara é pedreiro, o cara é trabalhador, ele está vendo o cara todo dia batalhando, ele poderia falar: meu amigo, se o documento está atrasado, você não tem carteira, se eu ver você andando mais sem carteira, você vai ser punido assim, assim, assado. O cara, com certeza, ele não ia mais marcar bobeira, que sabia que ia se ferrar. Então, infelizmente, nós sabemos, a população inteira clama por melhorias nesse setor, mas
eu como vereador, e no meu entendimento, a gente se sente de mãos atadas para chegar no Sargento Soares e falar para ele assim, ó, você está fazendo isso, isso, isso. Ele está fazendo cumprir a lei. É difícil. Por isso que naquele dia eu estou de acordo, se quiser ir lá em Vaiporã, a qualquer hora, estou disponível, vamos, certo? Porque daí, tipo assim, o comandante também não vai falar para ele, ó, você não faz isso, não faz aquilo não. O máximo que ele vai falar para o Gilmar é o seguinte, use o bom senso, e o cara lá sem cinto, entendeu? Porque ele jamais, ele já esteve aqui na Câmara um dia, o Sartor lembra disso, nós todos estávamos com ele aqui. Ele falou, como que eu vou pedir para ele não cumprir a lei? Como que eu vou chegar nele e pedir para ele não cumprir a lei? Leis existem para serem cumpridas, certo? O máximo que ele vai pedir é para usar a palavra bom senso. Bom Razoápolis é uma cidade pequena, é uma cidade que todo mundo conhece todo mundo e todo mundo sabe quem é bandido aqui em Bom Razoápolis, certo? Mas essa palavra bom senso parece que eles não conhecem, e por isso que acontece todo esse dano aí, toda essa cramura da população aí, que é em geral. A gente fica até chateado porque a população vem pedir pra gente, mas como que eu vou chegar lá no Gilmar e falar, pra que você viu? O cara estava errado, você queria que eu fizesse o quê? Eu tenho que baixar a cabeça, certo? Mas é difícil. É uma situação difícil de mexer. Onde a única maneira que resolve é se eles tiverem o bom senso, que é aquele negócio. Ele conhece todo mundo, certo? Eles conhecem a população de Bom Razoápolis, eles moram aqui, eles sabem tudo quem faz coisas erradas e quem não faz. Então deveria ter o bom senso, mas eles não fazem isso. Eu mesmo não paro mais de faixa porque eu sei que eu vou me enganar. Mas, como eu disse, não foi estipulado data para ir, a gente ficou de combinar de ir uns 9, mas não questão de período eleitoral, qualquer data nós ficamos combinado para a gente ir. E eu estou disposto a ir a qualquer hora, certo? Mas pensando que não é fácil resolver. Porque eu acho que o comandante, a única coisa que vai conversar com ele, vai dar uma maneira de usa o bom senso. Porque ele jamais vai pedir para ele, você não faz, mas eu estou para impor respeito, você vai querer que eu descumpra a lei? É complicado, é uma situação difícil. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Peço a palavra, senhora presidente. Vereador Carlos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da casa e munícipes presentes. Até a gente vendo um pouco dessa discussão, é até bom que fique bem esclarecido, porque depende, a população está aqui e vai achar que os vereadores são contra, né, na questão aí de uma visita ao comando ou convocar o sargento para vir nessa casa de lei. Mas a questão não é essa. Até muitos poucos munícipes sabem que essa casa de lei já fez uma reunião. Na época era o Major Francisco, quando foi feita essa reunião. Aí o vereador Zezinho acabou de citar que o Major Francisco falou, ó, não quer que ele cumpra a lei, e no outro dia colocaram o cinto de segurança, que não era nem cobrado. Quando essa casa de lei levantou, chamou o comandante, começaram a se cobrar o cinto de segurança. Aí quando o vereador João Teodoro, ele levantou esse ofício para poder convocá-lo, o comandante, o sargento, e eu mesmo fui um vereador que falei, nós temos 3 poderes diferentes, que é o legislativo, judiciário e o executivo. Então nós temos que ter muita cautela quando um poder vai mexer com o outro. Mas quando a gente vê que é uma vontade popular, aí o que foi até sugerido nessa casa de lei, que seria os vereadores, o prefeito, ou consegue, e se possível, um abaixo-assinado da comunidade, para daí o comandante ver que era uma vontade popular, não a casa de lei querendo que não se cumprisse a lei. Então isso que foi debatido no dia, né, que se a comunidade se envolvesse também junto nessa causa, o prefeito puder ou se envolver também, o CONSEG, que é o Conselho de Segurança que hoje temos aqui no nosso município, e a Câmara Municipal. Todos os vereadores aqui foram favoráveis, mas somos favoráveis sim, pelo menos no meu ponto de vista, que se for feita uma coisa da maneira correta. Porque se você for num superior dele lá, pedir para ele mudar a lei, nós que somos da lei,
que fazemos as leis aqui também na Casa Municipal, as leis municipais, nós achamos, aí a maioria dos vereadores no dia, que nós realmente íamos dar um tiro no pé. Então nós tínhamos que ir com mais fogo, mais poder de fogo, que seria através do Executivo, que também é uma lei, e através da vontade popular, de um abaixo-assinado, de alguma coisa que daí vê que a população estava clamando para que as coisas se resolvessem. Até como a senhora presidente já falou aqui no começo da sessão, teve uma investigação aqui, que nós sabíamos dessa investigação, até hoje que a presidente coloca aí, né, a conhecimento da população. Nós sabíamos que essa investigação estava sendo acontecido, então nós sabíamos que a providência estava sendo feita também. Então estava se tomando uma providência. E mesmo que nós fôssemos lá, teria que passar por esse processo que está passando agora, para poder se tirar um comandante aqui, né, ou um sargento, que nem a senhora presidente acabou de colocar. Ele é concursado. Se ele está naquele cargo, é porque ele prestou um concurso e foi subindo e chegou a sargento. Então, nós, que fique bem claro nessa Casa de Lei, junto aos munícipes, que a gente fica até feliz de ter uma boa participação hoje nessa Casa de Lei, que nenhum vereador aqui foi contra a questão de chamar o comandante ou ir lá no comando, mas nós queríamos ir de uma maneira que fosse mais reforçado, para não achar que essa Casa de Lei tem alguma coisa pessoal querendo passar sobre outra lei, mas que fosse com uma vontade popular. E isso foi levantado, né, por todos os vereadores. Até nenhum vereador aqui disse que não queria, que não acharia correto. Mas nós fizemos uma reunião aqui, todos os vereadores sabem, com o Major Francisco na época, e deu o cinto de segurança. E alguém foi lá questionar? Ninguém. Por quê? Porque eles fizeram a lei. O vereador João foi lá questionar? Não foi. Por que ele não foi? Porque ele sabia que era lei. Então nós não podemos questionar quando as coisas estão dentro da lei. Eu sei que infração de trânsito não é crime, por isso que você já leva multa e por isso você tem a ponto na carteira, já é a sua penalidade, né? Nós sabemos que a infração de trânsito não é crime, só que nós não temos a força de mudar o comportamento daquele que faz a lei. Agora sim, com a vontade popular, junto com a Câmara Municipal, junto com o Executivo, porque quem mais tem a força é o povo. E é isso que nós pedimos, né? E até por ser no momento eleitoral, sim, entendendo que hoje se divide as opiniões, como que você vai chamar a população, que cada um pode entender de uma maneira diferenciada, depois achando que um vereador fez mais, o outro fez menos, né? E na verdade não, teria que ser na vontade popular, talvez por uma audiência pública, como foi acabado de citar aqui pelos demais vereadores, entendendo? Para que a gente pudesse fazer as coisas conforme a lei. Mas aqui eu falo, todos os vereadores aqui, nenhum é contra. Nenhum é contra. Todo mundo sabemos que hoje existe uma força da polícia um pouco diferenciada. A população não pode ter medo da polícia. A polícia tem que ser amigo da população. E hoje a gente vê que realmente a população tem medo da polícia. Só que são poderes diferenciados. Nós temos que ir baseados em lei. Não adianta a gente querer lá, alguém de vocês lá no Sargento Soares e falar, vocês estão fazendo. Ele sabe que ele está fazendo. Ele sabe que o descontentamento da população é muito grande. Mas é por isso que a gente tem que hoje usar as forças, principalmente popular, para que a gente consiga mudar essa situação. Mas depois que nós ficamos sabendo dessa investigação que estava acontecendo, que a gente sabe que é o processo legal que deve ser feito, foi aonde a gente também, né, estamos esperando aí o resultado para poder tomar também as providências. Mas com certeza nós temos a força de pedir, de saber depois como que foi feito, que está sendo encaminhado, aonde está, o que está acontecendo dessa investigação, qual foi o resultado dela. Mas vocês sabem, tudo que é da lei, ela tem um prazo, ela tem que ser ouvida a outra parte, visto a outra parte também. Então a gente vai aguardar, mas com certeza, no que precisar, a gente vai lá. Agora, que nem o vereador Zezinho falou, o vereador João falou, eu, no meu ponto de vista, porque quando o Major Francisco esteve aqui, e lá tem uma conversa com o Sagotti, né? Sagatti agora, seria assim, uma conversa interessante, só que ela não resolveria o problema, entendeu? Então a gente tem que fazer uma coisa, para que depois essa Casa de Lei, amanhã os caras vão no meio de comunicação, dizendo que os vereadores foram lá, para dizer para eles não cumprir a lei deles. Então hoje nós temos muito meio de imprensa aqui dentro do nosso município,
que depois pode ser visto de uma maneira distorcida. Você já imaginou se saísse num blog hoje que os vereadores de Borrasópolis pedem para a polícia não cumprir a lei? Você imagina a situação dos vereadores hoje? Talvez aqui em Borrasópolis não seria, mas um blog atinge toda uma região. Essa parte, senhor vereador? Pode. Eu só quero deixar claro aqui para o senhor vereador que nós estamos aqui, frisei e vou frisar de novo. Eu não estou contra a lei, e nem o senhor. Só que eu não acho certo, senhor vereador, o que eu não estou achando certo, por isso eu quero perguntar para o senhor Major Zagatti se é certo o policial colocar a arma na cabeça da pessoa. Se for certo, aí tudo bem. Se não for certo, eu estou errado. É isso que eu quero. O que está me incomodando é a arma na cabeça das pessoas. Não estou contra a lei. Outra coisa, o cinto de segurança. Eu não fui investigar. Eu sei que o cinto é errado. Eu uso por quê? Eu não usava até o momento. Eu uso. Eu uso porque eu sei que hoje tem que usar. É lei, tem que usar. Você entendeu? Agora veja bem. O que eu estou pedindo aqui? É simplesmente para não deixar para depois. Para depois, passaram-se quantos mandatos aqui? Quanto tempo que está esse sargento aqui em Borrasópolis? Ninguém mandou um ofício para apertar ele. Quer dizer, nós não estamos contra a lei. Você entendeu? Não estamos contra a lei. Só que eu não quero que esse sargento faça o que ele está fazendo. Eu não quero mesmo, porque eu sou autoridade, igual o senhor é. Igual todos nós somos. Ele não pode pensar que arma na mão vai pôr na cabeça de pessoa inocente. É isso que eu não quero. Por que ele não põe a arma nos caras que vêm assaltar o Banco do Brasil? Por que ele correu? Tem foto dele correndo atrás de uma árvore ali. Olha, não é o bom da boca? Encara bandido. Agora encarar um agricultor, encarar um João Teodoro que anda desarmado, todo mundo me conhece. Quem que anda armado aqui? Ninguém anda. Encara os caras que faz cordão aqui humano em frente ao Banco do Brasil. Eu quero ver se ele é homem para isso. É isso que eu quero. Se ele é autoridade, se ele é o bom da boca. É isso que eu quero. Eu só quero esse ofício e também não quero passar por cima da senhora presidente. Eu só quero ver se vai ser feito ofício ou não. Ou se vai deixar para o outro mandato. Talvez a gente nem ganhe a eleição. Talvez não voltando aqui o ano que vem. Ninguém sabe quem volta e quem não volta. Eu quero resolver isso agora. E não é porque é período eleitoral. Gente, eu não tenho medo de perder voto, não. Se for eu perder a eleição, falando a verdade, eu vou perder. Então não adianta falar que eu estou indo contra a lei, que eu não estou. Estou frisando bem. Eu estou a favor da lei. Só que eu não admito vir policial aqui botar arma na cabeça de pessoa. Se o coronel falar que está certo, está certo. Então nós estamos no faroeste. Aí eu vou andar armado também. Aí eu quero botar arma na cabeça da pessoa, eu meto fogo nele. Se é lei, é lei. É isso aí. Eu sou uma autoridade que anda desarmado. Eu ando sem farda. Agora se o cara botar a farda, achar que é mais homem que eu, ele não é. É isso que eu quero. Só isso. E o senhor desculpa estar falando. Eu estou explicando certinho a lei. Não fui investigar o cinto porque está certo. Não vou investigar. Se ele não botar o sem cinto, está errado. Entendeu? E se eu ver um amigo meu andando sem cinto, eu falar, põe o cinto que vai multar, porque esse cara está multando. É isso que eu quero. Eu não estou também fazendo politicagem, não. Faz tempo que estou atravessado aqui. Uma parte, vereador João, vereador Carlos. Gostaria de perguntar ao nobre Edil, como você mesmo disse, faz tempo que o Sargento Soares encontra-se no município. Por que a insistência? O senhor está aqui há 8 anos, assim como eu. Há 8 anos que eu saiba e conheço, a mesma pessoa que o senhor acusa tem as mesmas reclamações. Eu não acuso, senhor presidente. Eu gostaria só de saber o seguinte. Eu não acuso, senhor presidente. Eu gostaria de só saber o seguinte. O porquê da insistência, já visto que nós já tivemos conversas lá na nossa sala de reuniões, o qual já ficou deliberado tal situação, eu só queria perguntar para o senhor, qual a insistência de, nesse momento, nesse período eleitoral, eu queria que o senhor explicasse, não a mim, mas para a população, o porquê depois de 8 anos, no mês de outubro de 2016, o senhor vem com tanta veemência, ninguém aqui é contra se investigar, nem A, nem B, nem C. O senhor sabe, o senhor trabalhou comigo, que eu sempre debati, não tenho medo, não tenho vergonha, eu tenho coragem para fazer, como os nossos debates lá na Câmara anterior. Eu queria que o senhor explicasse para a população qual é o motivo de, depois de 8 anos, o senhor tem mais aí 4 meses de mandato. Qual a insistência nesse momento, nesse sentido, eu já visto, do meu ponto de vista, caracteriza querer sim levantar uma bandeira no momento eleitoral, como se os demais vereadores não quisessem que se cumprissem as leis. Então, eu só gostaria que o senhor explicasse para a população, porque depois
vamos colocar aí, 7 anos, vamos colocar 7 anos e 8 meses, o senhor vem com tanta veemência, haja visto que o Sargento Soares encontra-se no nosso município há bem mais tempo do que 8 anos. Então, eu acho assim, todos nós sabemos, se trouxerem aqui a prova, quem é a favor de botar arma na cabeça de cidadão, de gente de bem? Nós somos pessoas idôneas aqui, nós queremos que a lei seja cumprida. Quem não vai defender um cidadão? Já acabamos de dizer aqui, a polícia está fazendo o levantamento. Se apresentar, vereador, um vídeo, uma testemunha, você pode ter certeza que os superiores do Sargento Soares vai fazer cumprir a lei. O que nós não podemos é jogar as coisas de forma aleatória, entendeu? Como o senhor mesmo participou, a investigação já está sendo feita. A Câmara Municipal, os vereadores não se negaram em nenhum momento em mandar ofício e em cumprir as situações. Agora, o que nós queremos é que seja justo com os demais companheiros do senhor também. Porque nós fizemos uma reunião, lá nós deliberamos que nós iríamos sim conversar com o comando. Agora, nós não vamos aceitar, eu enquanto presidente, não vou aceitar que se use a tribuna, que se use essa Casa de Leis como palanque eleitoreiro. Eu não faço isso, nenhum vereador está fazendo isso. Então nós temos que seguir as regras, seguir a lei e vale para todos nós. Eu acho que o momento já só para a população saber. A investigação está em curso. O sargento, assim como o comando todo aqui de Borrasópolis, os soldados, estão sendo investigados. Como o senhor sabe disso, o vereador Carlos sabia disso, nós conversamos na reunião. Então, se nós temos uma investigação, eu acho que primeiro eu tenho que esperar o resultado, porque eu também não posso sair acusando, nem o senhor. Eu não posso sair acusando o senhor de A, B ou C, eu não posso ser injusta e eu também tenho que seguir as regras. Eu já passei por um processo na escola que, assim como o sargento Gilmar, eu sou funcionária pública, o vereador Marcelo também estava junto comigo nesse processo, e nós temos que comprovar aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, aquilo que acontece. Então, o que nós temos que ser nesse momento, vou repetir novamente, serenos e responsáveis. Nós não podemos usar a postura do sargento Soares, certa ou errada, eu não estou aqui para julgar. Como eu disse, existe a investigação em curso. Quem vai julgar são os superiores dele. Nós estamos aqui para fazer cumprir a lei. Vou defender o cidadão de bem, sempre, assim como eu fiz em todos os outros mandatos. Agora, nesse momento, vereador João, nós não podemos usar isso aqui, essa tribuna, essa casa, como palanque eleitoreiro. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador João. A senhora também está usando aqui como palanque. Se eu falei uma vez, só falou 10. Então, veja bem. Prerrogativa de presidente. Tudo bem. Então, a senhora vai me ouvir agora que eu pedi a palavra. A palavra agora é minha, presidente? O senhor tem prazo para falar, 2 minutos. E a senhora também tem prazo. Regimentalmente. Então, tá bom. Presidente não tem prazo. Presidente, eu só vou responder para a senhora o que a senhora perguntou. Por favor. A senhora perguntou por que eu estou aqui há 8 anos e até hoje eu não mexi com o sargento Sartor. Sargento Soares. Não, o sargento Sartor já veio aqui no passado também, que eu chamei ele. Eu chamei não, nós convidamos e foi feito um ofício para o sargento Sartor. Ele explicou o porquê que estava acontecendo. Eu queria saber. Agora você quer saber por que 8 anos que eu não mexi com ele. Eu já venho mexendo desde o mandato passado. A senhora é professora. A senhora sabe quando o aluno entra na escola, ele entra no 1º ano, 2º, 3º e 4º. Então ele vai aprendendo a ser um aluno. E eu estou aprendendo a ser um vereador. Eu não tinha conhecimento. Agora eu já passei para o 3º, 5º, 6º, 7º. Eu estou agora formando o ginásio, entendeu? E se eu passar agora, eu vou para o 2º grau, certo? 2º grau de vereador, porque eu estava no primário, ginásio, 2º grau. Então, estou sendo claro, senhor presidente? Ótimo. O porquê, a senhora não tem como falar o porquê que eu não mexi, que se desde o mandato passado eu já mexi com o sargento Sartor, agora estou mexendo com o sargento Soares. O sargento Sartor, para mim, foi um ótimo sargento. Por isso que ele ficou 30 anos em Borrasópolis. Porque o sargento Sartor foi amigo do povo. Ele foi amigo da população. Agora o sargento Soares, ele é inimigo da população. Então isso que eu vou falar para a senhora, não é que eu não mexi. Não é porque eu estou mexendo, eu venho estudando, eu venho procurando. Agora, se está sendo feita a investigação, é feito sim pelo tenente. Ele veio, trancou as portas, ficamos lá, eu, o sargento, o tenente, o vereador Rose, a senhora comerciante, que não vou citar o nome, que eu não perguntei para ela se podia citar ou não. Se pudesse, com certeza eu estaria falando o nome dela. Então, foram os 8 anos que eu estou aqui de vereador.
Agora, a investigação está sendo feita assim. Só que eu perguntei várias coisas para ele, o vereador Rose e minha testemunha. O porquê, o que pode e o que não pode. Aí ele foi falando assim, isso aqui eu respondo para você. Agora, sobre a lei de trânsito, você vai ter que procurar, sabe quem? O chefe geral, que é o senhor Major Zagatti. Então, eu não estou desinformado. Eu não estou sabendo também que essa investigação está sendo feita. Está sendo feita. Só que é por aqui. É sargento, tenente, depois o chefe. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Só isso, senhor presidente. Não quero mais nada. Muito obrigado pela palavra. Só para encerrar, não, eu deixo a palavra livre, depois eu encerro. Senhor presidente, Vereador Carlos. como o vereador João acabou de falar com as suas próprias palavras, o tenente ouviu a pessoa que supostamente foi abusado de força de poder. Então, um superior já está com a corregedoria já está com o depoimento dela em mãos. Entendeu? Então já foi feito um processo. Se veio um outro tenente ouvir, entendeu? É porque alguma coisa não estava já funcionando. Então já veio um superior. Primeiro é o sargento, depois o tenente, né, sargento Sartor? Então já veio um superior dele para ouvir o depoimento. Então com certeza ele agora vai investigar essa questão. Então foi importante a presença do senhor, foi muito importante essa pessoa ter feito esse depoimento. Então dá para ver que no conhecimento que vai ser feito alguma coisa, vai ter algum julgamento. Então eu acho que nós, nessa Casa de Lei, nós não podemos querer atropelar a situação, sabendo que está sendo feita uma investigação, sabendo que o tenente ouviu o que o senhor falou com as suas próprias palavras agora aqui, entendendo? O que nós queremos mais? Entendendo? O que nós queremos mais? Entendendo? Então nós podemos esperar, eu acho que pelo bom senso de todos os vereadores aqui que teve, quando a gente conversou, nós estamos hoje no dia 12, né? Então nós estamos faltando 20 dias para a eleição. Quem sabe nessa questão aí já se resolve. E como a senhora presidente acabou de falar, depois nós temos aí outubro inteiro, novembro inteiro e dezembro para nós debater esse assunto. E nesse decorrer vai que sair alguma resposta dessa investigação também. Então nós realmente, eu acho que a maioria dos vereadores que se quiserem usar a palavra para confirmar o que eu estou falando aqui, a maioria dos vereadores achou que o momento não era adequado mesmo para a gente poder tomar que já está tendo uma investigação, a pessoa está sendo ouvida pelo superior, entendendo? Agora os outros vereadores aqui levantar, porque eu acho que é até constrangedor, porque o sargento Soares aconteceu várias outras coisas e nós não levantamos essa bandeira. Poderíamos ter levantado antes também. Sim. Então eu acho que a população ia entender hoje, porque você anda na rua aí, você vê que é a insatisfação muito grande da população. Mas nós não queríamos aí que a população entendesse. O vereador agora eles começaram a tomar providência, porque a eleição está chegando. Eles estão com medo. Só um minuto, senhor. Eles estão esperando agora saírem, entendendo? Agora eles estão com medo de sair da Câmara, por isso que eles estão tomando providência. Agora estão com medo de perder o lugar deles. Exato. Não, então nós usando a razão, não a emoção, que eu acho que é uma coisa que tem que se usar aqui nessa Casa de Lei. Muitas vezes a razão não é emoção. Entendendo? Nós, no bom senso, falamos, não, vamos parar, passar o período eleitoral, nós vamos continuar sendo vereadores até dezembro, entendendo? Seja quem for, quem ganhar ou quem perder, aí tomamos a providência que tem que ser tomado. Agora, num processo eleitoral, nós ficamos até constrangidos, sei que você falou, não tem a época de ser vereador, se é hoje ou não, mas o bom senso, que a polícia, que nós pedimos que a polícia, que o senhor acabou de pedir, que a polícia tenha bom senso, nós também temos que ter o bom senso, que nós estamos passando agora por um período eleitoral, está vendo? Isso sabe o que se chama isso? Bom senso, não está se chamando que nós não queremos se cumprir a lei, é aquilo que o vereador Zezinho acabou de falar, que a polícia tem que ter bom senso, o vereador também tem que ter o bom senso, de saber que o momento não é o momento. Está entendendo, vereador? Porque o senhor, sargento Sartor, vereador Nezão, poderíamos ter feito antes. Por que não fizemos antes? Peça a palavra, senhor presidente. Peça a palavra, senhor presidente. Agora, senhora presidente. Peça a palavra, senhor presidente. Só isso que eu queria saber. Deixa o vereador Carlos terminar. Vai falar meia hora? Eu tenho que dar a parte. Não, então me dá a parte, senhor. Vereador João, o senhor tem que pedir uma parte do vereador João. Está me prejudicando, não vem então, não estou politicando, eu estou usando a razão. Vereador João. Senhor João, por favor, se tem alguém que está usando politicagem aqui é o senhor. Não, Vossa Excelência não sabe o que está falando. Vereador João, o senhor tem que pedir uma parte do vereador que está com a palavra. Ele não concedeu. O vereador aqui não sabe tanto que não está falando, que eu gostaria que os outros vereadores se pronunciassem. Você está sozinho. Se o vereador
Carlão do Florestal estiver errado, vocês podem me corrigir, que eu vou aceitar a crítica. Entendendo? Se acharem que aquilo que nós conversamos não foi isso, pode usar a palavra aí e como se me desmascarem aqui na frente de todo mundo. Peça a palavra. Entendendo? Então tá aí, se algum vereador achar que eu estou mentindo, pode falar. Eu não tenho esse negócio, vereador. Entendeu? Eu não tenho essa preocupação. Tá? Vou passar a parte pro senhor. Tudo bem, senhor vereador. O senhor me conhece o quanto eu conheço o senhor. E todo mundo sabe que até meu compadre eu considero você como meu compadre e eu tenho certeza que você me considera como compadre. Certo? Agora aqui somos vereadores. Aqui o pau cai a foice e lá de fora sai abraçado. Aqui dentro é o jogo de futebol. Entendeu? Sempre falei isso pro senhor. Agora o senhor veja bem. O senhor estaria de acordo de chamar os poderes executivo, legislativo e judiciário. É o que o senhor falou agora há pouco. Quem que é o presidente do CONSEG? O senhor falou para trazer o CONSEG? O presidente... Não, agora a palavra é minha. Então, quem que é o presidente do CONSEG? É o sargento. Como é que vai mudar as coisas se o sargento não é ele? Não. Ah, então tá. Quem que é o presidente? É o Neguinho? Porque o Neguinho, eu não sei o nome do Neguinho, o Neguinho é o presidente porque o pastor Anderson está licenciado. E quem que é o Neguinho? Poucas pessoas conhecem, é Amadeu. Senhor Ele que é o presidente Amadeu. do CONSEG. O que o sargento Soares faz parte do CONSEG, então? Membro. Então, eu tenho que saber, porque eu quero saber o que ele faz parte. Só para o senhor tomar a situação, o sargento Soares, por ser o representante da Polícia Militar, ele é um membro nato do Conselho de Segurança. Assim como eu, como professora, diretora de escola que já fui, eu sou membro nata do Conselho Escolar. Ou seja, eu tenho que fazer parte, certo? Então, só para que a gente tenha o conhecimento das leis, para que a gente possa esclarecer para a população, o presidente do CONSEG é o senhor Amadeu, porque o pastor Anderson, que é o presidente, de fato e eleito, ele está licenciado. O sargento Soares ocupa esse cargo por ser um membro nato. Então, todos nós aqui deveríamos ter esse conhecimento, porque nós somos legisladores e temos que defender as leis. Só terminar a palavra, senhor presidente? E o doutor Silvio também nato por fazer parte delegado que responde aqui pela nossa cidade. Senhor presidente, só para encerrar minha palavra, igual o vereador Carlão, meu compadre, disse que o vereador demorou a procurar a resolver o problema. Eu já expliquei, é que ele não entendeu. Eu expliquei que eu entrei na escola, fui subindo e hoje estou no 8º ano da escola. Então estou no 8º ano de vereador. Então nunca é tarde, meu compadre. É igual o senhor procurar a igreja. Você entendeu? Eu me afastei da igreja um tempo. Porque eu achei assim que padre para mim não pode ser prefeito. Eu achei errado isso aí. Ele conseguiu afastar os fiéis da igreja de Borrasópolis. Eu consegui. Então, depois que ele foi embora, demorei mais um tempo para procurar a igreja. Nunca é tarde para procurar Deus. Então, nunca é tarde para procurar a coisa certa. É só a comparação. Tá? Só terminar a palavra. Eu falo para o senhor o seguinte, ó, nós dois aqui, nós debatemos e conhecemos e brigamos pelo povo de Borrasópolis. Certo? E não tem que pedir desculpa para o senhor, porque aqui nós falamos aquilo que o povo quer ouvir. A desculpa nós pedimos lá fora, se precisar. Lá fora é uma coisa, aqui é outra. Então, veja bem. Nunca é tarde para procurar o certo. E eu estou procurando o certo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora presidente, com certeza, quando eu entrei nessa casa de lei aqui, já tive vários debates, talvez até com a senhora presidente, e depois que eu saí dessa casa, eu nunca mudei minha postura, nossa amizade sempre continuou, porque nós sabemos diferenciar, né, aqui a nossa condição de vereador e depois a nossa vida pessoal lá fora. Como o vereador João falou, muitas vezes a gente procura uma igreja, porque queremos a salvação, entendeu? Então, muitas vezes, a gente procura algo porque a gente está querendo a salvação, entendeu? Então, tem tudo seu momento de se procurar a igreja, entendeu? Tem que se procurar quando está arrependido, entendeu? Tem que se procurar quando acha que fez algum pecado e agora é a hora de consertar, entendeu? Então, eu acho que eu não me julgo que fui pecador, então eu acho que não é a hora de eu procurar a igreja, entendeu? Eu posso procurar a igreja, né, eu posso procurar o comando muito bem depois do dia 2 de outubro, entendeu? Então eu, graças a Deus, tenho a minha consciência tranquila, que eu posso procurar o comando, ou posso, né, fazer uma reunião aqui depois do dia 2 de outubro, porque eu não estou atrás da salvação, entendeu? Então eu posso ficar bem tranquilo. Então, tipo assim,
eu acho que aquilo que eu falei, eu volto a repetir, que é a minha opinião, que cada um tem a sua opinião aqui, tá? São todos vereadores que, graças a Deus, cada um tem sua opinião própria, ninguém aqui é vereador de cabresto, né? Então, a minha opinião, que é o bom senso, que é aquilo que o vereador Zezinho falou. Eu quero continuar com o bom senso para ser depois do dia 2 de outubro e esperar, né, que é a maneira mais séria e consciente as investigações que já estão sendo feitas, né? Então não é uma coisa que está sendo ficado aí, ninguém está se fazendo nada, a gente sabe o que está fazendo, dentro dessa casa de lei já está sabendo, então vamos esperar aí, depois do dia 2 de outubro, né? A gente poderia até mandar um ofício lá, perguntando se as investigações têm alguma resposta, se não tem, né? Para a gente começar as coisas da maneira natural, né? E como deve ser feita. Então esse é o ponto de vista meu, tá? Não é que todos os vereadores têm que concordar, tá bom? Que fique bem colocado aqui também nessa casa de lei. E vereador João, com certeza, depois que nós acabarmos essa sessão, você é meu compadre e meu companheiro. Aqui é que nem nós acabamos de falar. Cada um tem as suas ideias, né? Cada um tem o seu jeito, né? Então é por isso que até é importante um debate. É importante, eu acho bacana, se provando que cada um tem sua personalidade. Então pode ficar tranquilo que aqui eu sei que o senhor está como vereador aí e eu estou aqui também falando como vereador Carlão do Floresvaldo, tá? Você pode ficar tranquilo que não tem nenhum constrangimento da minha parte. Obrigado, senhor presidente. Só lembrando aos vereadores que não tem nenhum impedimento, não precisa de autorização da presidente ou requerimento da presidente ou ofício da presidente para que qualquer um de nós possa nos deslocarmos, possamos questionar o sargento Soares ou o sargento Sagatti. Não existe essa necessidade de aprovação da presidente ou da mesa diretora. Cada vereador pode tomar a sua atitude em qualquer momento, respeitando a legalidade. Não existe regimentalmente nada que obstrua qualquer vereador de procurar, nesses 4 anos, o Major Sagatti, o Sargento Soares. Então não há necessidade dessa autorização legislativa. Só vou passar a palavra e deixar a palavra aberta para os demais, depois nós voltamos para o senhor. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhora presidente. Vereador Marcos. Como o vereador Carlos disse, a senhora também disse, gostaria de apoiar a fala dos dois na questão do bom senso. Eu acredito que eu não sou candidato à reeleição. Para mim, eu poderia estar fazendo isso agora ou depois, porque eu não estou atrás de votos. Eu sei que eu tenho uma grande quantidade de pessoas que estão tristes de não ter saído candidato, mas não estou pedindo voto. Então, para mim, tanto faria se eu fosse inconsequente. Está sendo feito essa questão de se chamar o sargento Gilmar ou se está conversando com o Major Sagatti agora. Mas não, eu acredito que deve se prevalecer o bom senso, ainda mais no período que nós estamos vivendo. Por quê? Eu também não concordo com a história que o vereador João disse da questão dos 8 anos que foi aprendendo. Não concordo porque eu acredito que todos aqui estão no mesmo parâmetro. Não existe vereador melhor ou pior. Não estou falando isso. Vereador João, por favor. O senhor disse que o senhor evoluiu durante 4 anos, mas eu acredito que nós estamos no mesmo patamar. Tanto é que, assim como a vereadora Sônia disse, eu acredito que levantar essa questão agora sim, tá querendo mostrar para a população um serviço que não seria feito em outra hora. Por que não deixar para daqui 3 semanas? Por que não deixar passar as eleições? E eu acredito que agora nas eleições, a maioria dos vereadores talvez não se portariam da mesma forma, agindo pela razão, porque aqui na Câmara, o senhor acabou de dizer até que aqui é o local de falar o que o povo quer ouvir, e aqui não é o local de dizer o que o povo quer ouvir, é o local de se fazer leis, debater leis, e sempre com razão, nunca pela emoção. Então, como nós estamos em um período em que a maioria dos vereadores são candidatos à reeleição, estão desgastados, estão aí trabalhando, estão com a emoção à flor da pele, eu acredito que seria a melhor questão deixar para depois do dia 2 de outubro. Até porque nós temos aí, depois, mais 3 meses, 4 meses de mandato, o meu mandato se encerra, eu acredito que tenho vários projetos para realizar e tenho certeza que isso vai dar tempo. No mais, eu acredito que o senhor vem colocando enfaticamente que não, mas é opinião minha, cada um tem a sua opinião, mas que levantar essa questão agora
é motivo eleitoreiro e muitas vezes beira hipocrisia. Peço a palavra, senhor presidente. Vamos passar, vereador João. Depois eu passo novamente, que nem todos os vereadores conseguiram se manifestar. Vereador Rose. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da nossa casa, os munícipes presentes. Eu acho que a gente está entrando num debate onde nós não vamos ter solução numa só sessão. Eu acredito que todas as situações são válidas, todas as opiniões são precisas, e a gente acho que tem que trabalhar em cima de leis. Tive com o João lá no depoimento da senhora aí, que não foi divulgado o nome, e o tenente foi muito enfático a dizer que vai ter uma investigação, que ela fez uma denúncia por escrito, depois um depoimento presente, e vai se haver um julgamento no caso específico dela. Acredito que todos os munícipes têm esse direito, é um direito constitucional, e acredito, João, entendo até, eu acho que muitas vezes a gente pensa, né, no bom senso do momento eleitoral, e da mesma forma, né, a gente também sabe que todo o vereador não pode se deixar de ser vereador enquanto é candidato, até que se peça uma licença. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui, está havendo uma reunião da minha coligação, estou respeitando o meu mandato de vereador e cumprindo a minha função enquanto candidato, não estou lá. Então a gente fica no meio termo. Eu acho que a gente tem que buscar, né, o João que quer pegar essa tese, buscar informações, buscar leis que dá o respaldo para ele entrar com requerimento perante a Câmara, qualquer coisa assim, para dar uma continuidade nesse assunto. Eu acho que ele debater pessoalmente vai ficar difícil ter o acordo de todos os vereadores. Agora, se ele conseguir alguma coisa, até o nosso jurídico pode assessorá-lo também quanto a isso, né? Eu acho que nada impede dele entrar com um requerimento em cima de baseados em leis e ter a proteção da lei para que esse requerimento seja votado, se vamos chamar, se vamos até lá, se é um dever nosso como Câmara investigar esse caso, porque somos outros poder. Então a gente vai ficar nessa dúvida aqui enquanto alguém não sentar e procurar em leis. Tivemos discutindo aqui no ano passado a lei das 12 horas por 36, o nosso funcionalismo público, e virou aquela confusão que a gente começou a ter opiniões diferentes, porque é o dever da Câmara debater, e cada um votou conforme a sua informação que tinha buscado. Eu, inicialmente, naquela sessão, busquei as minhas informações, tive as minhas conclusões, e até hoje, essa semana, vi algumas coisas sobre o horário que está querendo mudar, sobre o 12 por 36, e não vejo que eu errei até o momento. Mas eu tenho certeza que vereadores aqui votaram contra o projeto e também estão com sua cabeça firme que foi acertado. Então, são coisas que a gente vai ficar debatendo, não vamos chegar aqui a um consenso comum. Eu acho que foi feita a reunião informal, né, porque a gente não tem ata, não tem nada, foi feita a reunião informal, e a maioria, pelo bom senso, optou por não fazer essa reunião, essa busca com o comandante ou com o próprio sargento local, mas acredito que o vereador João tem a prerrogativa de estar buscando as informações e entrar com um requerimento de qualquer forma, porque é um dever como vereador, candidato ou não, ele tem essa prerrogação durante o mandato. Então eu acredito que ele deve buscar essas formas para poder a gente estar tomando a iniciativa como mesa diretora, como vereador, e dar o respaldo também para o presidente juridicamente tá fazendo aí a sequência desse fato. A minha opinião é que estou à disposição também da população. Tive lá na delegacia com a senhora, nenhum momento o policial desacatou nós como vereador ou como pessoa, ele respeitou, ele só disse que a gente tinha que só ouvir e não dar opiniões quanto ao depoimento dela. Então acredito que é um debate que vai a longo prazo, né? Então fica assim a minha opinião. Traz o requerimento, busca as informações em leis, tanto de trânsito que possa estar dando respaldo também à população, para a gente poder chegar num consenso comum perante papéis, perante votação, e assim dar sequência a esse assunto. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua aberta. Peço a palavra, presidente. Vereador Walter. Boa noite, senhora presidente, aos nobres colegas vereadores, boa noite aos funcionários dessa casa e boa noite especial à comunidade que se faz presente. Fui citado várias vezes aí como sargento Sartor, né, mas na realidade sargento Gilmar,
E a comunidade que está presente aqui sabe o tempo que eu trabalhei aqui no destacamento, foram quase 28 anos prestando serviço à comunidade. E acho que já ouviram aí de quase todos os vereadores, cada um vai ter a sua opinião. Mas eu acho que, resumindo, a comunidade tem que ter consciência de uma coisa, que nós sempre aqui tomamos decisões juntos, sempre. Aqui a maioria sempre decidiu. E foi feita essa reunião na sala de reuniões que fica ali atrás, e foi tomada a decisão, todos os vereadores, que, todos não, a maioria dos vereadores, que não seria o momento ideal de trazer o Sargento Soares nessa Câmara. E eu mesmo dei minha opinião, que o Sargento Soares, ele responde pelo destacamento. O que ele está fazendo, eu já ouvi o prefeito chamar ele, conversar com ele, e ele falar que está cumprindo lei. E eu mesmo disse aqui, nós temos que procurar o superior dele, porque eu sei como é que funciona o sistema. Eu sei como é que funciona a coisa. Então, eu fui bem claro, eu fui o primeiro a dizer. Se tivermos que ir em Vaiporã falar com o Major Sagatti, que eu conheço há muito tempo, vamos lá. Pegamos 2 veículos aí, vamos todos os vereadores. Por quê? Lá nós vamos trocar ideia com ele. Ele vai poder falar o que realmente tem que ser feito. Eu tenho, como diz o outro, eu sei como é que funciona o sistema. Mas nós temos que ter consciência que foi um acordo entre todos nós vereadores. E aqui sempre a maioria decidiu, João. Então, é que eu estou dizendo, a maioria sempre prevaleceu. E eu acho que tem que ter o bom senso nesse momento. Igual o vereador Rose acabou de falar. Estão todos os candidatos a vereadores aqui com a flor da pele. Estão todos nervosos. Então, se o momento não é esse, ou que seja esse momento, se vocês marcarem e vão amanhã para lá, eu estou disposto. Vamos perder uma manhã aqui? Vamos lá. Se é isso que a comunidade quer, vamos fazer isso. Igual eu já disse uma vez, se a comunidade acha que o sargento aí não está sendo adequado à maneira que ele está agindo, o povo brasileiro caçou a Dilma. O povo brasileiro tirou a presidente da República. É isso que eu quero que vocês entendam. Se o povo brasileiro tirou a Dilma, por que nós, vereadores, ou a comunidade do Borrasópolis, não pode tirar esse sargento, se é a vontade do povo? Então nós temos que deixar isso bem claro para vocês. Vocês têm a força. Então eu quero acabar de dizer que se o povo se uniu e a presidente da República, a maior autoridade no país, foi caçada, por que se a comunidade daqui não se unir, nós não podemos fazer isso? Só que eu já disse bem claro para todos os vereadores aqui, façam uma coisa bem feita. Não queira fazer uma coisa mal feita que o tiro sai pela culatra. Então entendam isso. A comunidade já ouviu bastante, o João tem o direito dele, o Carlão tem, a Sônia, o Rose, o professor Zezinho, o Marquinho, o Nenzão e o Marcelo não falaram, mas eles vão falar ainda. Então eu quero dizer o seguinte, nós temos que tomar uma posição, só que todos os vereadores estão nervosos nesse momento. E se quiserem, presidente, se a senhora falar que quer ir, essa semana ainda em Vaiporã, eu fui o primeiro a dizer, vamos falar com o Major Sagatti. Semana passada eu tive lá com o Coronel Francisco em Apucarana, foi comandante aqui quando nós tivemos uma conversa. Eu não pedi autorização para ninguém falar com ele. Exatamente. Eu fui lá e conversei com ele. Não fui falar sobre Gilmar, porque o Gilmar não pertence a Apucarana, pertence a Vaiporã. Agora, eu quero dizer o seguinte, cada vereador e qualquer um da comunidade aqui tem o direito de conversar com o Major. Tenho certeza que ele vai tratar vocês bem. Como eu tratava bem a comunidade quando eu ia aqui na delegacia me procurar. Então, vocês têm que saber que... Só uma parte, vereador. Inclusive, a pessoa ofendida que foi ouvida pela ouvidoria, né, pelo ouvidor que veio, o tenente que veio aí na delegacia, ouvia a pessoa em questão, ela foi até o Major Sagatti, me relatou que foi bem atendida, e eu ainda coloquei os meus préstimos. Falei nesse mesmo sentido. Naquilo que eu puder ajudar dentro da lei, estarei com você. Então, eu acredito assim, ela já tinha ido no superior, e como nós dissemos, as providências estão sendo tomadas. Daí, a necessidade de se aguardar, porque se nós formos amanhã, depois, nada nos impede, e nada impede qualquer vereador, não precisa de autorização de ninguém para sair. De ir lá, amanhã ele vai falar assim, olha, já tem uma investigação em curso. Então vai ser com certeza as palavras que o Major vai nos dizer. Então nós temos que também dar esse tempo, como o vereador falou, como o Zezinho falou, para que essa investigação se conclua, aí sim, dependendo do resultado, nós estarmos lá indagando o Major com relação a essas posturas.
Obrigado pela parte. Então, só deixar claro para vocês que a reunião está se estendendo. Eu acho que nós temos que se unir. Se é isso que a comunidade quer, vamos fazer isso. Concordo com o vereador João está pedindo. Concordo com os outros. Mas tem que ter o momento certo e vamos fazer a coisa certa. Não vamos dar um tiro no pé, igual acho que o vereador Carlos falou. Nós chamamos o Major Francisco, que hoje é Coronel Francisco, aqui. E o que aconteceu? No outro dia eles meteram o cinto. E o cinto é contra a lei de trânsito? Não é. Falar o celular pode? Não pode. Estacionar na contramão pode? Não pode. Agora me diga uma coisa. Os policiais poderiam ter o bom senso, claro. E eu, quando eu trabalhei na delegacia, quando eu fui comandante aqui, eu sempre usei o bom senso. E vocês que estão aí presentes sabem disso. Então eu sempre fui uma pessoa que eu procurei usar o bom senso para quê? Para não prejudicar ninguém. Então eu era um cara que mais orientava, mais conversava, só que vocês já perceberam que os policiais hoje não têm conversa. Eles chegam e fazem a notificação. Mas daí você vai debater o quê? Está errado de multar, igual a presidente mesmo falou. Ela estava em cima da calçada. Então, o que acontece? Nós temos que ver essa situação. Agora, presidente, é o que falei. Se a senhora resolver, se os vereadores concordar, quiser essa semana e vai por lá falar com o Major Sagatti, eu sou o primeiro a puxar a fila. Agradeço a parte e obrigado. Continua aberta a palavra. Essa palavra, presidente. Vereador Nenzão. Boa noite, presidente, colegas vereadores, munícipes. Agradecer ao Juvenil, Jair, que está por aí, Paulo Sérgio, ao Val. Só, presidente, eu também estou na linha do vereador Sartor. A hora que quiser marcar para ir em Vaiporã conversar com o comandante, a gente vai. Mas a gente também não pode ser tão hipócrita e contra a lei, porque jamais a gente pode deixar de pedir de fazer a lei. Eu só queria que o nosso sargento aqui tivesse o mesmo critério que ele tem com o carro, esteja com bandido também, que esses moleques que andam roubando casa, com os traficantes aqui na nossa cidade. Jamais a gente não quer que ele deixe de fazer a lei, quer que ele cumpra a lei, mas cumpra com todo mundo, e que a lei seja para todos, não só para carro e moto. Então por isso que era até uma objeção minha dele ter vindo aqui. Não vou ser sincero, eu vou ser sincero, porque eu ia falar para ele, não deixar de cumprir a lei, o mesmo rigor que ele esteja com os carros, ele esteja com os bandidos também que estão aqui na nossa cidade, porque todo fim de semana nós temos uma casa arrombada aqui, e você não veio prender ninguém, senhor presidente. Agora um carro, uma moto, todo fim de semana está prendendo. Então esse era o meu critério com ele, jamais queria convocar ele aqui para deixar dele parar de fazer a lei. Outra coisa, senhor presidente, então nessa parte aí, se os vereadores topar, jamais, que nós tinha combinado, que nós ia depois desse coisa político nosso, desse período eleitoral, nós tinha combinado de ir lá. Então foi um bom senso de todo mundo, a gente nem saiu essa conversa, só estou falando isso aqui porque citaram o nome da gente várias vezes, então por isso que a gente está coisando. Mas pode estar na certeza que for pro povo, a gente vai estar aqui para defender o povo. O povo, se o povo quer, nós está junto com o povo. Isso pode estar na certeza, mas jamais com emoção, assim dentro da lei, na razão. É só isso, presidente. Obrigado. Vereador Marcelo. Chegou a vez, Marcelo. Tá. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos colegas vereadores, funcionários desta casa e também a todos os munícipes que se fazem aqui presentes. Senhora presidente, foi-se falado muito aqui na palavra bom senso. E eu acredito que a partir nessa fase, na reta final aí do período eleitoral, a senhora vai ter que ter bom senso para poder conduzir as demais reuniões. Eu estou aqui tentando desde o começo da reunião para ver onde que se encaixa e da forma que se encaixou o devido assunto, porque o vereador utilizou as explicações pessoais para poder estar indagando os demais vereadores. Então, existe um expediente, existe uma ordem do dia. Eu gostaria que nas demais reuniões os assuntos a serem tratados fossem colocados em pauta, para que não aconteça da forma que aconteceu hoje. É um assunto muito importante, um assunto muito delicado a ser tratado, e eu acredito que o bom senso deve prevalecer, como já foi a minha opinião na reunião anterior, que nós tivemos lá na sala de reuniões. Então, um bom senso, até porque, como se foi dito, poderia se tratar desse assunto em outra época, e não nessa época desse período eleitoral. Então, que a senhora tenha aí firmeza para conduzir as próximas reuniões e consiga... Só uma parte, vereador. Está dizendo que não houve firmeza? E consiga
colocar os assuntos dentro da ordem, dentro do expediente, para que não haja aí alteração dos colegas vereadores. Não diz que a senhora não teve firmeza. Eu estou dizendo que a senhora tenha mais firmeza ainda do que está tendo, porque nós teremos... Só mais uma parte, vereador. Só lembrando, nós temos aqui na ordem do dia o expediente, o grande expediente, e depois as explicações pessoais. As explicações pessoais, como está previsto no regimento, é porque o vereador possa falar também fora do tema que está estipulado na pauta, que já visto, nossa pauta hoje era bem pequena. O projeto está na mesa, lá está nas comissões ainda. Então, com relação a se debater esse assunto, não há ilegalidade, não há dolo nenhum. O vereador João, com relação a isso, poderia ter sim abordado esse tema nas explicações pessoais dele. Eu expus apenas a minha opinião aqui, certo? E a senhora entenda como deve entender, tá? No artigo 96 diz mesmo que as explicações pessoais são destinadas à manifestação de vereadores sobre as atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do seu mandato. Então, cada um pode expor da maneira que acha melhor. E aqui no artigo... dos direitos e deveres dos vereadores, no artigo 28, são deveres dos vereadores, além de outros previstos na lei orgânica do município. Comparecer à hora regimental nos dias designados às sessões da Câmara Municipal apresentado por escrito, justificativa à mesa pelo não comparecimento. E no inciso 4º, propor ou levar ao conhecimento da Câmara Municipal medidas que julgar convenientes ao interesse do município de sua população. Impugnar medidas que lhe pareçam prejudiciais ao interesse público e dar nos prazos regimentais pareceres ou votos comparecendo e tomando parte nas reuniões das comissões a que pertence. Eu só acredito que o vereador não precisa trazer tanta polêmica para uma sessão se ele tem o direito dele estar fazendo o serviço como vereador do trabalho, como vereador fora da sessão plenária. Então, se ele não precisa destinar aos 9 vereadores o que ele deseja fazer fora aqui da sessão. Então, se ele comunicou a esta Casa de Leis e que o vereador possa estar fazendo o serviço que ele acha que deve ser feito, certo? Eu já disse e vou dizer mais uma vez, eu acredito que não deva ser feito agora, se for essa Casa de Leis em conjunto tomar uma medida, que não seja tomada agora no período eleitoral. Agora, se os demais vereadores acham que deve ser tomada, que cada um faça isso individualmente, não colocando o nome da Câmara de Vereadores. Isso que eu gostaria de dizer. Então, o vereador tem o direito dele, ele expôs, você entendeu? E vou dizer mais uma vez, que a senhora possa conduzir com mais firmeza ainda as próximas sessões e que os assuntos levantados aqui o vereador possa conduzir no seu dia a dia. Então, ele não precisa do apoio geral da Câmara, até porque o colega vereador não apresentou nenhum requerimento solicitando essa convocação do Sargento Soares para a nossa sessão ou do comandante superior dele. Ok? No mais, muito obrigado. Boa noite a todos. Sim ou não? Não vou nem perguntar dos 8 anos, porque só eu e o vereador participou. Nesses 4 anos, não é de hoje que nós recebemos a reclamação da conduta do major. Não estou falando que é certo ou que é errado. Do major não, do sargento. Eu quero aqui perguntar. Qual vereador que apresentou para essa mesa, que apresentou para essa presidente, algum requerimento de convocação? Nós estamos aqui há 4 meses para terminar o mandato. Qual vereador que apresentou algum requerimento, alguma indicação, alguma solicitação por escrito, porque aqui funciona, não é palavra, aqui funciona é papel, algum pedido? Qual vereador, pode até se manifestar, que apresentou algum pedido para que a gente convocasse Gilmar, para que a gente convocasse o Sagatti ou qualquer outra autoridade? Eu quero que se manifeste, que alguém fez por escrito. Então, população de Borrasópolis, o que eu quero deixar bem claro para vocês que estão presentes aqui, nós não podemos, e eu enquanto presidente, não vou deixar que isso aqui se torne palco eleitoreiro, nem para mim, nem para vereador A, nem B e nem C. As regras vão ser mantidas. Tragam os debates, não fujam de debate, não tenho medo de debate, não tenho medo de conversar com A, B ou C. Eu converso desde a pessoa mais humilde até o maior cargo do estado do Paraná, que foi o governador Beto Richa, que já estive, já debati e já combati também. Não tenho medo do debate, não tenho medo do enfrentamento, estamos aqui para cumprir a lei e fazer o que é certo. E não vou permitir
nem nessa e nem nas próximas sessões, que isso aqui se torne um palco eleitoreiro. Então que fique todos os vereadores já avisados e comunicados para que a gente possa manter a regra da Câmara Municipal e principalmente a ética que cada vereador tem que ter. Como eu disse até agora, essa Câmara tem orgulho de participar, tem bons companheiros, nós fizemos um excelente trabalho, mas que nós possamos manter a ética até o final do nosso mandato, que nós sejamos homens e mulheres capazes de representar o povo, sem precisar tripudiar em cima de outra situação, ou pegar um caso esporádico aqui, um caso esporádico ali, para que eu possa melhorar a minha situação na pesquisa, ou na campanha, ou em que seja qualquer outro setor. Eu sou a mesma vereadora, de 8 anos até hoje. Eu fiz o que eu fiz lá atrás, eu vou continuar fazendo agora. Então eu peço o bom senso para todos os vereadores, para que a gente possa terminar essas 3 semanas trabalhando, cada um defendendo o seu, mas que a gente continue com a ética que nós sempre tivemos um com o outro aqui na Câmara Municipal. Eu vou pedir meus votos, eu vou conversar com a população, mas mantenha a ética. Porque isso, levantar lebre em final de jogo, em final de campeonato, não vai dar votos para ninguém. O que vai mostrar é a sua conduta durante todo o seu período, o seu trabalho na Câmara. E se a população achar que você não é capaz, que você não merece o voto, nós vamos pegar e vamos sair. Mas saímos daqui de cabeça erguida, sem precisar usar A ou B como escada. Então eu espero o bom senso de todos os vereadores, agradeço a presença da população e nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente sessão.